Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Lua e bem-vindos ao meu canal. Que legal, agora eu sou youtuber. Porque tá rolando aí o coronavírus, não tá podendo viajar, e aí a gente fica aqui contando história de viagem, né? Pra lembrar como era antes disso tudo. O mundo vai ser dividido entre antes e depois do coronavírus. E bom, pra quem não me conhece, meu nome é Lua, né? Eu sou artista de rua, eu viajo aí há 6 anos, sem parar. Tive até um filho no meio do caminho, ficou doido. E vivo viajando, e eu vim contar um pouquinho das minhas histórias pra vocês, que são as minhas histórias de carona. Eu não viajo mais de carona, muito pouco, quase nada assim. Mas viajei muito de carona. Meu primeiro ano viajando foi basicamente pegando carona. E eu vou contar algumas histórias bem legais sobre os perrengues. Não vai ser história maneira, história ruim. Então fica até o final que tá bem legal. E é isso. Bom, a primeira história que eu vou contar, cara, história muito louca. A gente tava em Santos. Eu tava viajando com duas amigas, a Fernanda e a Caris. E lá em Santos a gente conheceu dois argentinos. Santos foi sensacional. Eu e elas, a gente ficou na casa de um cara durante uma semana. Esse cara era muito doido. Aí dali a pouco a gente saiu da casa do cara, ficou muito feliz que saiu da casa do cara. Deu um rolê na praia, a gente nadou pelada, porque a gente queria ficar pelada em Santos igual a música do Mamonas Assassinas. E aí depois a gente conheceu esses dois argentinos. Acho que eles tretaram, sei lá, e eu sei que um deles saiu pra viajar com a gente. E aí a gente tava indo embora de Santos, a gente ia pra São Paulo, de São Paulo pra Brasília. E a gente tava em 4 pessoas e a gente se dividiu pra pegar carona. E aí eu fiquei com o argentino, com o Santiago. Eu fiquei braba, né, já, porque, pô, eu estava em 2 meninas, né, eu ia viajar com o cara, eu já sabia que ficava mais difícil. Mas lá foi nós pegar carona. E tava aí primeiro eu pedindo carona, porque eu era mulher, eu tinha o cabelão na época, né? Aí eu tava lá pedindo carona, eu fiquei, pá, o meu, ela pedindo carona e nada, uma hora eu me irritei. Eu falei pro Santiago assim, ó, tua vez, cara. Deu 2 minutos que o Santiago tava com a mão em pé, para no caminhão. Aí a gente, pô, que massa, subimos. Aí o cara falou que ele só parou pra gente porque o Santiago parecia com o filho dele. E aí passa, né? Mostra. Aquele dia a gente tava conversando muito sobre a gente viajar de Kombi, pegar uma carona com uma Kombi, como ia ser legal. E o Santiago não acreditava em Deus. E eu sou a própria testemunha de Jeová, gente. Falou de Deus que eu vou falar, não, cara. Deus é sensacional, Deus é massa, Deus é top, Deus é tudo. Aí de boas, né? A gente pegou essa carona, na época eu dava um. O Santiago também e o caminhoneiro também. E aí, o caminhoneiro queria, porque queria um, só que ele não tinha dinheiro. A gente parou no pedágio e ele pagou com cartão. E a mulher passou tipo uns 20 pila a mais do que devia ter passado e devolve o dinheiro pra ele. Cara, esse cara falou, uhul! E foi pra biqueira, foi pra favela. Foi na favela, pegou a história. Aí ele olhou pra nós e falou, vocês vão dormir aonde? A gente olhou um pro outro e falou, pô, não sei. Não, vocês vão dormir lá em casa. Aí a gente falou, massa, bora. Ó, meus filhos estão lá, mas tá tudo certo, vocês podem ficar à vontade. Aí ele deixou a gente na beirada de um morro, falou que ia resolver algumas coisas e mandou a gente subir e encontrar ele lá em cima. E a gente com as mochilas muito pesadas, porque eu não gosto, eu podia ter deixado a mochila com o cara, mas sabe, né, se ele falou que era pra nós dormir na casa dele, depois sumia com a nossa mochila. Eu gosto de andar sempre com a minha mochila. E a gente começou a pedir carona pra subir o morro, porque era o morro da peste. Aí parou uma Kombi, velho. Parou uma Kombi, porque a gente sempre quis pegar uma carona de Kombi, parou uma Kombi e deixou a gente lá em cima. E eu falando pra ele, não, cara, você não acredita em Deus? Mas pede. Sério, testa. Pede as coisas pra Deus ver se ele não vai te dar. Ele dá, cara. Aí falando assim, né? Mas tipo,
Você não acredita em Deus de boa. Você pode dizer que isso foi sorte, coincidência, acaso, tudo bem. Pra mim, aquilo foi uma força maior. Aí eu sei que a gente falou, ele olhou pra mim e falou assim, pô, eu tô com fome. Aí a gente foi atravessar a rua, na faixa de pedestre tinha um sacola de pão. Fechadinho assim, aí ele olhou pra mim e falou, pô, velho. Aí depois a gente ganhou mais uns rangos, churrasquinho, comemos papete. Ele falou, véi, caraca, tudo que eu peço mesmo. Eu falei, cara, cuidado com o que você pede, que não. Universo dá, velho, universo dá. Aí a gente foi pra casa do cara e dormiu lá, conhecemos o filho dele, ele deixou a gente mexendo nos computadores. Na época eu viajava sem celular, ele também, então a gente não via internet há 1000 anos. A gente ficou tipo, Facebook. E foi muito maneiro, cara. Essa foi uma das caronas mais sensacionais que eu peguei. Agora, história ruim eu tenho só duas. Não é nem bem ruim assim, foi os mais perto de uma bad que eu cheguei. Já que é pra gente falar dos riscos de viagem de carona. A primeira vez que eu peguei carona eu tinha 16 anos de idade, né? E eu tava indo pra Brasília, de Santa Catarina pra Brasília. E eu não pego carona à noite, mas como eu já tava muito perto, faltava tipo 3 horas pra ir pra Brasília, pra eu chegar em Brasília, eu pedi. E quem me deu carona foi um cara que tava com o filho dele. Era um senhor assim e o filho dele. Aí eles estavam em Cristalina, eles pararam o caminhão pra tomar banho. E aí eu desci com todas as minhas coisas e ele falou assim, e aí, ou dá ou desce? Aí eu esculachei com esse cara, eu falei, você tá louco? Ou você me ajuda, aí me dá uma carona porque você quer me ajudar, ou então não me ajuda. Aí ele falou algumas coisas, tipo, que se eu quisesse pegar a carona eu tinha que ficar com ele. E aí eu fui tomar banho, assim, eu esculachei ele, disse que não era assim que funcionava. Mas eu era tão, nossa, eu era tão bundona que se, tipo, o bicho dissesse assim, não, a gente não vai te fazer nada, fica tranquilo, eu só tava tentando, eu ia voltar pro caminhão dele, mas ele já tinha metido o pé e eu fiquei lá, empenhadona no posto, dormi lá. E foi isso, de boas. E outra vez também foi pra Brasília, mas eu tava vindo do norte e eu também tava muito perto e resolvi pegar carona à noite. E eu passei aquele dia inteiro pedindo carona, então eu tava muito cansada e tava chovendo. Eu sei que na hora que eu entrei no caminhão do cara, eu dormi. Eu tava muito cansada, eu dormi. E eu acordei com o bicho, com o caminhão parado e o bicho passando a mão na minha perna. E eu falei, é o que, macho? E ele, não, vamos dar uma namorada. Eu falei, você tá loucão, velho? Aí esculachei com o cara. E ele mandou descer. Só que a gente tava no meio do nada, tava de noite e tava chovendo. Aí eu esculachei com ele de novo. Eu falei, cara, tu vai me deixar aqui, no meio do nada, à noite, chovendo, só porque eu não quis ficar com você? Peraí, se orienta. Tu vai me deixar ou num pedágio ou no posto de gasolina. Fechou? Aí ele me deixou num pedágio. E fechou. De boas. Deu tudo certo. É isso mesmo. Essas são as minhas bad. Aí teve uma vez, na real, que eu também tava pegando carona o dia inteiro. Tava indo pra Brasília. Eu vou muito pra Brasília. Eu gosto muito de lá. Quase minha casa. Fora que é muito central, né? Quando você tá indo pra um lugar, você dá uma passadinha em Brasília, porque é bem no meio do Brasil. Eu tava vindo de São Paulo. Tava lá pedindo carona o dia inteiro. E aí eu tava em Formosa. Pra quem conhece aí sabe que Formosa também é bem perto, só que era de dia. Tava tranquilo, era de dia. Só que já ia escurecer. E o bicho que tava me dando carona, ele ia me levar até Brasília. Só que o caminhão dele quebrou. E a gente já tava mais de 1 hora parado e ele arrumando esse caminhão. Normalmente eu fico com os caras, porque eles são muito gente boa, mas como eu queria muito chegar e escurecer, se eu não fosse com ele, se o caminhão dele ficasse empenhado, eu só ia chegar no dia seguinte, eu resolvi pedir carona pra chegar logo. Aí um cara parou, e eu pedindo carona o dia inteiro, né, suada, cansada. Parou pra mim, eu subi no caminhão, na hora que eu subi no caminhão ele olhou pra mim e falou, não vou te dar carona. Tu tá fedida demais pra isso. Tu tá fedida, menina.
Aí eu sei que eu desci do caminhão, chorando. E fui falar com o caminhoneiro que tava lá, caminhão quebrado. Ele disse que não vai me dar carona porque eu tô pedindo. Mas é porque eu tô pegando carona o dia inteiro, não é minha culpa. Ele chorando, aí ele olhou, o caminhoneiro que tava me dando carona olhou pra mim assim e falou: você nem tá tão fedido assim. Então, esse dia foi foda, eu chorei. Eu cheguei em Brasília, tomei um banho. Ah, velho, deixa eu ver. Teve uma outra carona assim, tipo, teve carona que. Teve um bicho no Tocantins, que a gente, na real, peguei carona com ele em. Como que é o nome? Paraíso do Tocantins. E a gente foi até Marabá ou Tucuruí juntos. A gente foi pro Pará. E foi uns 2 dias que eu viajei com esse cara. Porque o caminhão dele também quebrava o tempo inteiro. A gente sempre tava preso em alguma mecânica. Nossa, foi muito maneiro, assim. Ele pegou o meu contato, falou que quando eu estivesse pegando carona de novo, é pra mandar mensagem pra ele. Na real, assim, não tem nada emocionante nessa história, mas tipo, a gente passou 2 dias aí junto, ficamos amigos, super legal. Falei com a mulher dele pelo telefone. Ah, minha primeira carona pro Rio de Janeiro. Cara, minha primeira carona pro Rio de Janeiro foi assim. Cara, eu tinha 16 anos. Esse bicho, eu fui no posto, falei que tava indo pra Brasília. Aí o bicho disse que tava indo pro Rio. Aí eu falei, olha, vou, porque assim, na minha cabeça, eu indo pro Rio de Janeiro, eu tava mais perto de Brasília do que de Santa Catarina, né? Falei que eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Vamos. Aí, eu sei que esse bicho, tipo, eram 2 caras. Um deles era mais escroto, falava assim, ah, vamos comigo, espera aí pra ir amanhã. Eu falei, não, vou hoje com ele. Esse bicho era muito maneiro. O que que ele fez? Eles têm uns radinhos, né, que eles comunicam com outros caminhoneiros. Aí ele falava pra todo mundo que ele tava me dando carona. Aí ele parava no posto e ele dizia que tava me dando carona pra todo mundo. De um jeito que parecia que ele dizia pra todo mundo que ele tava, ó, ficando comigo. Mas não tava, nem tentou. Super gente boa. Comprou o carregador pra mim, pagou meu almoço. E, né, falei com a mulher dele também no telefone. Falei com todos os amigos dele, falei com todo mundo. Foi uma viagem muito legal. E aí, chegando no Rio de Janeiro, o bicho me deu 50 conto. E ele falou, olha, eu só não pago a tua passagem inteira pra Brasília, porque eu não tenho. Senão eu pagava. Mas pega esse dinheiro aí, porque eu tava sem grana. Eu acho que eu tinha 30 conto no bolso. Ele falou, pra se tu precisar comer, pra se tu precisar de alguma coisa. Cara, viajar de carona é isso, sabe? É sensacional, as pessoas são incríveis, têm uma boa fé, assim, é muito maneiro. E bom, galera, antes de eu encerrar esse vídeo, hoje em dia eu não viajo mais de carona, eu pago minha passagem, eu vou de ônibus, de avião, de barco, fico em hotel, não preciso mais. Assim, todas essas dicas que eu tô dando pra vocês são coisas que eu passei e que eu já aprendi, sabe? Então, se você tem coragem, se joga. Mas se você quer saber, entender como que eu faço para viajar 6 anos, sem ter pai rico, mãe rica, minha mãe nunca me mandou R$ 1, sem ter um emprego que me ganhe muito bem, sabe? Sem ter grana, me virando aí no meio do caminho e me mantendo bem e vivendo de boa e conhecendo muitos lugares. Eu viajo, eu e o meu filho de 4 anos. Eu tenho uma dica para vocês, que é um e-book que me ajudou muito. Um e-book que fala sobre tudo isso, sobre como ganhar dinheiro viajando, como se manter e tudo mais. O link desse e-book tá aqui embaixo. Dê uma olhada porque, sinceramente, vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, dá um like aí de nós, porque não paga nada, é de graça. Se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo maneiro, vai ter muita coisa massa, tudo sobre viagem, sobre como viajar sem gastar grana, como fazer grana viajando, como se hospedar de graça. Ativa o sininho aí e adeus.